Aê, estamos no fechamento do nosso estudo, nosso portal. Oi. Portal. Chegamos ao fim. Chegamos. Caca, chegamos. Atravessamos. E. Lindamente, amei. Foi um negócio que começou de um jeito, terminou de outro. Nossa! Falei, não. Vai, isso, menina, a gente terminou bem diferente do que a gente começou aqui. Rapaz. E esse livro do portal, achei maravilhoso, de verdade. E olha que até eu estava refletindo, anotando, né, para saber o que a gente ia conversar hoje. E aí eu fiquei só pensando, eu não vou olhar o livro, vou pensar no que tem registrado em mim dessa jornada, sabe? Eu só consegui pensar, meu Deus, no início da leitura, eu e Marcela estavam falando de uma coisa, e no final a gente está falando de outra coisa. Então, tipo assim, se a gente fosse seguir uma linha, tipo, linearmente sobre o que a gente está falando do início, amiga, a gente ia para outro canto, assim, da minha percepção. E Uhum. no meio o negócio ficou outra coisa, e de repente, no final, a gente já estava concluindo com outros pensamentos. É Eu falei, verdade. cara, eu não imaginaria, tipo assim, porque talvez, para mim, eu tinha um pensamento muito engessado já acerca do livro, né? Quando a gente lê demais, a gente já fica tipo assim, já entendi, tarará. E aí foi muito bom essa nossa jornada, porque do meio para o final, tipo assim, dos capítulos do meio para o final mesmo, que eles começaram a mudar percepções, sabe? E aí no Sim. final já fiquei, espírito da intimidade, você tinha mais coisas a dizer. Nossa, é isso, meu. Mais um portal, mais uma camada, né? Da sabedoria. E foi. Eu acho muito foda. Eu fiz uma retrospectiva, assim, de todos os estudos, assim, que já foram feitos até aqui. O quanto começou de um jeito e terminou de outro. Assim, sabe? Tipo, eu terminei de outro jeito, assim. Não teve um. Então, assim, realmente, o quanto cada um foi uma travessia muito incrível, assim. Muito incrível mesmo. E uma coisa, assim, bem pessoal, mas que é super interessante, é que quando eu comecei esse livro há um tempo atrás, antes do estudo, eu tava com um parceiro na época, né? E eu mostrei esse livro e eu queria que a gente lesse ele juntos, né? Eu queria, cara, vou ver isso aqui e tudo mais. Mas, tipo, cara, isso nunca foi pra frente, nunca aconteceu, nunca rolou, terminamos, né? Ele não quis mais, beleza. Vida que segue, começamos os estudos, e conheci uma pessoa através do estudo, sabe? Cara, que doideira. E que aconteceu essa mesma coisa com essa pessoa também, sabe? De ter começado esse livro porque queria ali e não deu certo, e a gente encontrou isso tudo. Então, assim, é muito incrível. E ela traz ali, no finalzinho ali do agradecimento, uma coisa, algumas frases legais, assim. A primeira é esse local de ter sido trazido esse livro é sinal de que algo não morreu em você. Eu achei isso, eu acho que é isso. Acho que, né? Eu também. Não precisava nem falar nada. Exato. Podia encerrar aqui, porque eu sinto muito que é isso, assim. E aí, essa frase, para mim, foi isso. Me fez ter uma retrospectiva também da minha jornada, assim, desde lá de trás, assim, uns negócios acontecendo. Eu falo, caramba, o desejo, sabe? É isso, assim. Esse desejo que seguia pulsando vivo e que me trouxe aqui, trouxe a gente aqui, faz a gente aqui, sabe, se reunindo, conversando, dialogando, né, querendo rotas e formas e de se viver, de se criar, de se prosperar, de se intimidar da melhor maneira. Então, assim, que loucura, muito bonito, muito bonito. Ai, eu amei também, isso me tocou muito. Eu também grifei a mesma coisa, estou olhando aqui. Eu falei, nossa, assim, na hora que eu li, arrepiei. Aí você foi falar agora que arrepiei de novo. Eu falei, gente, real. Porque, às vezes, a motivação inicial é uma, né? Até de vocês que vão estudar com a gente. Tipo, você chega no vídeo, no título do vídeo, ou né, de um estudo, e você pensa, acho que isso vai me servir para tal coisa. E do meio para o final, como a gente está falando, serve para uma outra coisa. Na verdade, não serve, né? Saindo do utilitarismo, nos toca, igual ela falou, no local. Eu tava pensando, falei, gente, isso que você falou aqui, perfeito. Aquela coisa de você não desistir de algo, sabe? Se você ainda acredita numa coisa, você ainda acredita nos relacionamentos, você ainda acredita no amor, você ainda acredita. Sabe aquela coisa? Aí a gente tá ali, amiga, vamos falar de relacionamento, porque a gente precisa aprender esse processo. Amiga, vamos falar de não sei o quê. Porque a gente primeiro, né, vem a partir da nossa alma, de um desejo muito profundo, e então isso chega na comunidade, igual ela mesma ensina, né? Então,
A gente está aqui compartilhando nossos dons, né? Nosso chamado, por assim dizer. E então, quando a gente escolhe desse local de estamos meio que precisando desse assunto. Aí depois a gente vê que realmente. E aí você falou agora, eu falei, nossa, não tinha me tocado. Porque nesse tempo do livro, bem no início, assim, quando a gente decidiu que ia ser esse livro, eu tava até conversando com uma pessoa e tudo mais, né? Mas assim, sem relacionamento. Do final, não, acho que um pouquinho ali do início pro final, eu já não tava com ninguém conversando, nem conversando, nem nada. Eu tava tipo assim, ok. Aí agora eu já estou em outro tipo de relacionamento, entendeu? E eu falei, meu Deus do céu. Aí, só que assim, do início, né, eu não li pensando nisso, falei, preciso aprender coisas aqui, né, sobre intimidade, porque, sei lá, parece que a gente nunca sabe, mesmo a gente nunca sabe de nada, enfim, querendo, né, saber, tatear alguma coisa. E aí depois, no meio, eu lembro que teve um capítulo que a gente falou, quer saber mesmo, essa coisa de intimidade é tão espiritual que não dá para ficar, sabe, não é tangível, não dá para ficar, tipo, deixa eu anotar aqui o que é intimidade para eu utilizar, não dava. Aí eu meio que dei uma desistida, soltei. E aí, agora, eu falei, gente, eu continuei lendo esse livro. Foi muito bom o nosso estudo, todos os outros também. E me deu essa sensação mesmo, parece que você não desiste, você tá vendo uma chamazinha ali, você fala, vamos colocar mais lenha, vamos ver onde isso leva. Isso é bonito, né? Porque geralmente a gente, pelo menos assim, falando de uma forma coletiva, né? A gente faz passagens muito rápido, né? Em temas, por exemplo, você sai de um relacionamento e aí você poderia ter pegado um rançozinho, sabe? Sabe aquela coisa que a gente tem em determinadas idades que é não querem estar em contato com determinados assuntos, porque Sim. isso me lembra uma coisa, que me lembra outra coisa, e não é o meu momento? Então, gente, no meio do livro, eu falei, sei lá, também isso faz sentido para mim agora, nesse momento da minha vida. E, de repente, fez muito sentido, né? Então, assim, magnífico, realmente me tocou muito. Sim. Eu também. Eu lembrei de um sonho que eu tive há, tipo, muitos anos atrás. Foi logo quando eu tava tendo, sei lá, tipo, meus primeiros despertares, assim, espiritual, muita coisa acontecendo. Mas eu ainda tava bem, muito sofrimento, muita coisa, assim, bem num lugar bem bagunçado, escuridão, bem profundo, na lama, assim. Eu tava morando em São Paulo. E, tipo, bebia muito, fumava muito, tava bem, assim, nesse lugar. E aí eu sonhei, tipo, tive meio que um desdobramento, assim, que eu tava fumando, assim, na porta de um metrô. Tava num ambiente bem hostil, assim, tipo, cara, pessoas passando fome, sabe, uma coisa ruim, assim, fumando, e aí de repente chegava uma pessoa, tipo, tava uma coisa, um ambiente meio Gotham do Batman, uma coisa meio escura, sabe, meio sombria. Só que chegava uma pessoa e ela tava, tipo, meio brilhante, assim, colorida. E ela chegava e ela fazia assim com a mão pra mim. E aí eu olhava e falava, hã? Aí eu colocava assim, e no que eu fazia isso, aí, tipo, começava a vir outra, e aí todo mundo começava a unir. E aí, tipo, virou uma cirandona, assim, tipo, uma espiral, assim, de muita gente. A gente começou todo mundo a dançar, simplesmente, sabe? Dançar. E eu soltei o cigarro, assim, joguei fora e comecei a dançar com eles, e a gente todo mundo dançando em roda. E aí esse sonho me veio muito forte quando eu tava lendo esse agradecimento dela final, de novo, desse lugar aí de não ter desistir desse desejo. Então, quão às vezes isso precisa de um negocinho assim para reacender, para lembrar a gente que essa chispa ela tava ali, sabe? E eu genuinamente acredito assim que ela existe no coração de todo mundo e que ela só fica às vezes adormecida mesmo pelo ambiente, pela ambientação, pelo e é uma coisa ali, uma que ilumina e vai lembrar. E aí, de repente, já era. No melhor sentido também, já era, porque que bom. Tipo, porque é isso. Então, muito lindo. E quando eu terminei esse relacionamento lá atrás, eu tive um sonho também, que era como se a deusa me mandasse uma mensagem no WhatsApp, assim. E ela mandava siga desejando e um coração azul. Ai, que lindo! Amém! Ai, tô precisando, gente. Você vê o WhatsApp da deusa, né? Por favor. Vamos estar mandando uma mensagem de incentivo ali. Muito bom, muito bom. Mas foi lindo. Nossa, não, pode falar. Eu tive muitos sonhos também com esse livro. Meus sonhos são mais voltados para rituais ancestrais, né? Mas, assim, para mim foi muito, nossa, vários momentos.
eu fiquei pensando, meu Deus, espírito da intimidade, sabe? Eu sempre ficava refletindo sobre. E aí eu fiquei, não, tá, que é a dimensão, porque intimidade para mim, eu não consigo falar para você, sabe? Não consigo te definir o que eu acho que é intimidade, sabe? O que eu acredito que seja. Para mim, realmente é uma dimensão do desconhecido, que quando você toca, você sabe que você tá lá. Quando você bota os pés lá, você sabe que você tá lá. Tipo, você sabe reconhecer, mas você não sabe, tipo, exatamente como que chega lá, sabe? E também descrever. Sabe aquele conto que a Clarissa tem no Mulheres que Correm com os Lobos, que é os três homens lá, que eu esqueci, tem um nomezinho para eles, que eles todos veem uma coisa muito celestial, muito divina, e cada um reage de um jeito. E aí, no final, ela dá, tipo, uma explicação do tipo, você nunca vai conseguir trazer em palavras. Então, você pode fazer poesia, você pode cantar, você pode fazer o que for. E eu tenho essa sensação com a intimidade. Então, eu sei que a intimidade, assim, eu acho que eu sei, né? Porque a gente tá sempre descobrindo. E a gente sabe quando chega lá. Mas fala assim, ele fala aí, o que seria essa intimidade para você então falar o que seria esse espírito dessa intimidade. Não sei, eu ficava assim, minha filha, vamos trazer isso daí de uma forma mais concreta, porque às vezes, né, para lidar com essa realidade que a gente vê, assim, muito concreta, às vezes a gente precisa, sabe, não sei você, mas eu fico, dá um pouquinho aí, não sei, né, porque signo de terra, eu quero pisar na terra, menina. E aí, em vários momentos desses sonhos, dessas reflexões, né? Quando toda semana que tinha o nosso estudo, eu pensava, meu Deus, intimidade aqui, para falar desse espírito. Eu falo, cara, é só tipo assim, para a intimidade acontecer, precisa de uma dimensão espiritual, sabe? Então, foi só isso, amiga, que, tipo, eu entendi. Eu falei, tá, entendi, galera. Então, assim, realmente não existe essa intimidade. Se não existir, se a gente não perceber, se a gente, sabe? A dimensão espiritual. E aí eu fiquei só nessa. E aí eu tenho um negócio assim, ai, eu quero saber entender um monte de coisinha. E veio tão simples. E aí, no final agora da leitura, eu falei, nossa, que maravilha. Porque às vezes você só tá precisando do simples mesmo na vida, sabe? Nada muito complexo, nada muito. Até porque o complexo, às vezes, leva a gente para fazer coisas complexas demais, sabe? E eu falei, ai, que maravilha essa coisa da simplicidade. E aí, conectando com os sonhos, a maioria dos meus sonhos de rituais eram coisas simples, sabe? Tipo assim, eram pessoas reunidas em um círculozinho riscado no chão, era, sabe assim, uma pedra central, uma coisa central, como se fosse né, algo ali, um altar, uma representação, e as pessoas reunidas, as pessoas dançando, as pessoas de costas. Eu lembro que teve um ritual que as pessoas ficavam de costas, né? E aí tinha um objeto, eu não lembro o que era, mas assim, parecia uma pedra, mas não era pedra. E um fogo em cima desse objeto. E aí eu fiquei só contemplando. Os sonhos eram assim, eu nunca participava, eu só via. Todos que eu vi teve de ritual, eu ficava, gente, mas é só isso, esse ritual é só isso. Mas o que é isso? Sabe? Tipo, mas o que é isso, essa coisa simples? Porque quando tem coisa demais, aí eu decodifico, né? Aí aquela coisa. Mas aí eu percebi essa complexidade mesmo, assim, na minha psique, né? Para olhar algumas coisas. E eu fiquei, gente, vamos destecer, vamos, Kelly, vamos vir aqui pro simples, porque é muito mais gostoso também, sabe? Então, é isso que eu trouxe da nosso estudo, assim, do início pro fim, simplificou tudo para mim, sabe? Ai, tem coisa melhor do que isso? Eu acho que é para isso serve o conhecimento, a sabedoria, né? Para simplificar. É isso. Eu até anotei que você falou, porque para a intimidade acontecer precisa de uma dimensão espiritual. É isso, gente. Beijo. Foi isso. Tchau! Exato. Vamos encerrar com essa. E quando você estava falando, né, que desse local já, dos rituais, dos sonhos com rituais simples, e a intimidade, me vem muito a casa, sabe? Tipo, uma casa é uma casa, um ambiente muito simples. E aí quando a gente tá falando, principalmente você falou do fogo, nessa roda aí me veio muita cozinha. E aí eu falei, cara, o ritual que é feito na cozinha, né? Não nem só toda a alquimia que é feita ali numa alimentação, mas esse ato de unir gente ali numa cozinha, aí tá fazendo um negócio, tá fazendo outro, e conversar, às vezes aqui, pelo menos, eu tô bebendo uma cervejinha, aí meu pai tá fazendo tal coisa. Isso, olha como é simples, né? É simples, e quão espiritual é isso, o quão ancestral é isso, assim. Então, é isso, assim, vivi momentos muito fortes, tipo, na fazenda dos meus pais,
que é um lugar que carrega muito minha ancestralidade, porque era lá do meu avô, que era lá do meu, enfim, sabe, uma coisa que foi sendo passada. Tanto que todo sonho que eu tenho, assim, pro fundo ancestral é sempre nessa fazenda. E lá é bem essas cozinhas de balcão, então que o outro lado fica sentadinho, bebendo cerveja, conversando, a gente tá fazendo aqui. E é isso, sabe? Tão bom. Eu amo, eu amo. Então, essa dimensão, e é isso, né? Essa dimensão espiritual que tem a casa, o nosso próprio lar, né? Esse sistema mesmo também familiar que se forma, esse coração. Então, cara, tem intimidade maior que essa. E aí eu lembrei de um sonho também que eu tive esses tempos para trás, que foi 2 seguidos assim. Eu estava conversando com um amigo meu muito querido, que ele trabalha com integração de sombras mesmo, é um terapeuta maravilhoso. E aí eu encontrava com ele, tava o filhinho dele, a gente tava tipo isso, assim, sentado numa árvore, assim, na terra, no chão batido. O filhinho dele é pequenininho. E aí a gente falava sobre o povo de Gaia. Ele falava assim, sobre o povo de Gaia. E aí, sei lá, ele virava pra mim e falava. Na verdade, ele falava para o filhinho dele, falava, essa menina é do povo de Gaia. E aí eu ficava. E tava um sentimento muito bonito, assim, de pertencimento a tudo, sabe? Assim, é isso, assim, todas as coisas. E aí, nisso, o sonho, tipo, já cortou, eu tava nessa fazenda dos meus pais. E aí tava aparecendo uns negócios no céu, assim, parecia que uns ET, sabe? Tipo, uns discos, um negócio, gente, o que é isso que tá acontecendo? Vai acontecer aí. Só que descia simplesmente pessoas, várias pessoas, de várias culturas diferentes, extremamente coloridas. E aí acontecia quase como se fosse um desfile, assim, galera tocando vários instrumentos, e tipo, a gente estava sentado e a gente olhava, e eu sentia um amor que eu não sei explicar, assim. É isso, assim, era um amor e era esse lugar do pertencimento lindo, assim, que eu nunca senti antes. Eu falei, cara, que isso? Que coisa fantástica, sabe? Que coisa fantástica. E é isso, assim. E por que é esse lugar, assim, né? A intimidade, ela pede essa coragem, porque, como você mesmo disse, assim, como que a gente vai descrever o mistério, né? Isso. E a intimidade é esse mistério. A dimensão espiritual toda é. Então, tá acreditando e atravessando o que a gente pode fazer. E a travessia é se comprometer, né? A travessia é se comprometer profundamente com o ciclo, com o seu ori, sabe? Com a sua consciência, com as relações que você tem. E aí a gente vê, e ela fala ali também nesse finalzinho, né, sobre a importância de falar sobre as relações de intimidade, né, porque a gente está passando por essa crise de intimidade e que é um âmbito ali, ela traz isso assim, que necessita de uma cura radical, né? Que aí vai entrar em tudo que a gente trouxe também, e que tudo que todos os grupos assim, que a gente foi falando sobre as travessias psíquicas, sobre os ritos, sobre os rituais, sobre a importância de tudo mesmo, para que a gente chegue nessa dimensão espiritual, porque senão é isso, realmente não vai haver intimidade. Não tem como, porque não tem uma intimidade consigo, não tem intimidade com a vida acontecendo, pulsando, com essa dança cósmica que está o tempo todo rolando, né? Então, é preciso, é isso, né? Como ela diz no final também, a intimidade com a árvore, a intimidade com a madeira, com a água, com o fogo, com a minha pele, a intimidade com o que parece simples e bobo, é ali que vai nascer, né, do profundo, assim. Eu acho que é isso também, para mim, que mexeu muito profundamente e veio com muitos reforço, assim, um reforço agora mais terra mesmo, porque eu sou muito ar, eu sou o contrário de você, eu sou só ar, só tem ar e fogo no meu mapa. E aí me vem um lugar bem terra mesmo, de centrar, de pisar muito firme nesse chão aqui e falar, tá, eu sei o que eu quero, eu sei para onde que vai, faz sentido, onde está morando o desejo, eu tô indo lá. Tchau. Beijo, estou indo, deu nada, mas vai me parar agora, vamos lá. Então, deu muita força, deu uma força espiritual muito grande assim, na minha vida, sabe? Todos os nossos encontros, tudo assim que foi rolando. Nossa, você falou isso de deu muita força. Para mim, que realmente todo encontro era um ritual que a gente fazia, porque, meu Deus, que coisa boa. Tem dia que você tá, tipo, meu Deus, eu ainda tenho que um encontro hoje, gravar a aula. Aí, tipo, aquele dia massivo, sabe, corrido, assim, você pensa, meu Deus, será que quando? Eu tô com as informações na minha cabeça. Será que vai ser interessante? Bom, a gente chegava aqui.
quase que não termino de falar. Aí eu terminava. Primeiro que quando eu terminava, eu tava aquele alívio, assim, tipo, minha alma, ela fez o que ela queria, sabe? Porque eu acho bom dos nossos encontros, como a gente sempre fala, que é uma ciranda, é uma roda. A gente não ensaiamos, né? Como eu não sei, Marcelo, mas eu sou um pouco esquecida, eu anoto algumas coisas. Pra não, né? Pra não correr o risco de ficar, tipo, pera. Mas, né, a gente não, tipo, não pensa um roteiro, né, do que a gente vai falar, tanto que você vê que a gente se atravessa e isso é bonito. E aí, tipo, quando eu terminava na segunda, eu ficava, gente, que maravilha. Sabe aquela coisa, como é noturno, né? E aí eu vou depois tomar um banho, sabe? Finalizar o dia. E era aquela coisa de leveza mesmo. A gente fez um ritual, entendeu? Com os meus amigos aí, amados. Tem pessoas que eu nunca nem vi na minha vida. Mas, na verdade, eu e Marcela, a gente nunca nem se viu pessoalmente. Sim. Mas é isso, entendeu? A sensação muito boa de comunidade, por isso que eu sempre falo. Gente, se vocês forem ver, assim, minha vida, são poucos amigos. Tipo, 4 amigos de infância, contados no dedo. Pessoas conhecidas né, de rodas de espiritualidade, mas, assim, amigos íntimos. E a minha família, né? Então, eu, tipo, prezo muito. Marcelo estava falando sobre fazenda e a família. Eu fiquei pensando, gente, sabe o que eu lembrei? Que quando a gente era criança, eu e minha irmã, e aí os primos, a gente escondia as cadeiras, né, em eventos de família, para as pessoas ficarem uma em cima da outra, sabe? Mais tumultuada, assim. Então, sabe quando você senta no sofá e a outra pessoa senta, tipo, na parte do sofá que não vai pra sentar, e fica todo mundo junto? Que Então, tá maravilhoso. vendo? Nós temos nossos rituais, tipo, todos nós aqui. A gente tem nossas tradições, eu acho que vindo desse local da simplicidade que a gente está conversando, é você parar de pensar, buscar, sabe? Assim, que ritual que eu tenho que fazer e lembrar dos rituais que a sua família sempre fez, sabe? Que sempre foram aquela coisinha cotidiana, igual a Marcela falou, cozinha, sabe? Gente conversando, bebendo uma cerveja. O povo da minha família, tudo para eles é uma festa para comemorar, né? Então, o povo adora uma comemoração, vou botar um som alto e uma cervejinha também. Então, assim, a gente não nega, sabe? Ninguém nega. Nada. Sabe quando você não quer comemorar a coisa, mas você fala, não, vamos deixar que o povo quer ser feliz? E eu falo, cara, é o nosso ritual. É a nossa tradição. É interessante quando você começa um relacionamento novo. Eu sempre penso nisso, né? Vou fazer minhas tradições. Vou fazer as coisas, né? De família, mas a gente tem as nossas tradições, a gente tem as nossas tradições ancestrais, por exemplo, quando eu vejo minha família fazendo farra, eu lembro que minha mãe me contava que o meu avô, que eu não cheguei a conhecer muito, ele amava tocar, tipo, finais de semana, à noite, e tocar de tudo, assim. Pegava um pandeiro, pegava um negócio e ele queria fazer o barulho dele, entendeu? E ele, mas se meu avô saía e ficava na festa na casa dos outros, tipo assim, passando na casa de um e de outro, voltava pra casa feliz. E aí eu ficava, tá vendo, gente? A festa é um ritual da minha família. A dança, a música, o som, sabe? E aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, realmente os movimentos coletivos, as músicas, né? Aí tem estudos que falam como elas vêm de músicas tribais, né? Então elas sempre estão invocando alguma coisa ali. A gente vive um ritual todos os dias, né? Como vocês citaram o último encontro no samba, sabe? Numa casa de eletrônico, que seja, no sertanejo. É ritualístico. Então, se a gente for buscar olhar mais para esse profano, como a gente falou, como algo sagrado, ritualístico, a nossa experiência também se torna diferente. Porque ao invés de você ir, tipo, para uma festa, eu vou para uma festa para, sei lá, esquecer os meus problemas, você pode ter outro intento, outra intenção, sabe? Tipo, eu posso ir para uma festa para realmente eu me divertir, sabe? Acessar esse local do prazer que às vezes está me faltando, e por isso que eu tô, sabe, aquele desequilíbrio. E aí a gente promove rituais, né, em locais que aparentemente não são ritualísticos, mas podem se tornar realmente um convite nosso, igual a Marcela falou aqui sobre a Fundice. Ela disse também em alguma parte do livro que os ancestrais eram a terra, a água, né, as pedras, as coisas, não necessariamente só chamar espíritos da sua família, ou espíritos de uma forma geral, tipo entidades. É você realmente pedir a sabedoria da água, né? Como a gente fala aqui, a gente está falando de signo, para mim, eu acho que já faz bem sentido a gente estar falando de ancestral e signo. Eu nem sei o que eu tenho de predominância no mapa, menina, tô achando que é muita terra, mas eu senti muita energia do ar ultimamente na minha vida, e eu tô indo muito para uma leveza, e aí já me mete orixá no meio, eu falo, Carinha, você tá muito presente na minha vida, porque ela tá tipo assim, minha filha,
voa. Eu não tô, amiga, eu não tô ficando ancorada em nada, assim, tipo, Uhum. vou ficar aqui sofrendo, não, não. Ai, vou ficar aqui pensando, não, aquela coisa. Vamos aceitando, vamos ir. E isso é muito legal, tá sendo muito divertido. E aí, quando você falou, é até errado, eu falei, gente, olha que legal, né? Às vezes a gente esquece no cotidiano, mas você vai tomar um copo de água, né? Você vai, sei lá, mexer nas suas plantas, vai regar suas plantas, vai no seu quintal, para quem tem quintal, mexer na terra ali, né? Para ver se você vai plantar alguma coisa. Nesses momentos que são cotidianos e fazem parte da sua rotina, você pode convidar esse elemento, né, esse ancestral, para te ensinar alguma coisa. Ou reparar, ou contemplar que você. Perdão. Imagina. Perdão, gente. Que você vai aprender alguma coisa, sabe? Então, assim, essa coisa da terra, de ancorar, da firmeza, então você falou de sentar e falar alguma coisa. Eu já tô no ar, assim, eu já tô tipo, vamos tirar um pouquinho o pé do chão, mas não no sentido, sabe, de viajar, mas no Sim. sentido de parar de buscar muita segurança em tudo, sabe? Muita Uhum. segurança para tudo, para fazer as coisas. E é muito divertido, né? Eu fico pensando sempre naqueles sonhos, naqueles desenhos infantis que as pessoas voavam e a gente ficava, meu Deus, eu vou aprender a voar também, para chegar mais rápido nos lugares. Então, atualmente, é isso, eu penso, elemento L vai me levar mais rápido para os lugares que eu quero ir, sabe? Mesmo Uhum. que simbolicamente. Então, ritual é isso, né? A gente conjurar essas coisas que já estão no nosso cotidiano, que é a hora que você vai se hidratar, beber sua aguinha, fazer seu chá, sabe, tomar seu banho. Nem todo mundo pode estar indo numa cachoeira todo dia, né, gente? Então, assim, fechar os olhos e falar, meu Deus, que cachoeira sagrada que a gente construiu no chuveiro. E é isso, sabe? Se abençoar nesses momentos. Eu estava num estudo mais cedo que falava sobre o corpo, né? E eu sempre lembro da Marcela quando fala sobre o corpo, que ela já trouxe muita coisa em vários grupos que a gente tem, falando sobre o corpo, né? E tudo mais. E aí é isso também. Nesse momento você lembra que seu corpo carrega as formas das suas ancestrais. Então, seu braço é longo, seu quadril é largo, sabe? Tudo isso, talvez você não saiba quem é a sua, né? Você é descendente de quê, mas você carrega as formas. Então, quando você respeita esse corpo, nem sempre as pessoas conseguem amar logo de cara, né? Mas quando você respeita, você tem um cuidado com ele nesse momento, né, que você vai tomar banho, que você vai se hidratar. Gente, que maravilha que muda a nossa vida de verdade. E aí, aquilo que a gente falou no último encontro. Rituais como esse tiram a sobrecarga da gente querer que o outro nos dê essa coisa, sabe? A gente tira isso, a gente fica no nosso lugar sagrado e a gente consegue fazer uma dança mais harmônica, né? De Uhum. intimidade com as pessoas. Sim, que lindo. Isso. Você foi falando, é isso, né? Você vai falando, você vai vendo coisas que o estudo também integrou profundo e primeiro, começando pelo final, o corpo, realmente, assim, eu fui ver que nesses dias para trás, eu tô num lugar muito mais integrada com o meu corpo, de justamente olhar para ele e achar ele ótimo. E assim, não. Sabe? Que bom! Que alegria, realmente uma alegria, porque eu via, tipo, ai, sei lá, vai fazer um vídeo, ia ter uma, sabe, não sei, eu não tô nem aí, eu tô tipo, cara, sei lá, uma penca de celulite, uma bunda, Que libertador, né? sabe, tipo, nossa, ai, e esse lugar da intimidade, sabe, sei lá, tipo, tá andando pelada em casa, uma boa, tá andando pelada em casa com seu namorado, tudo certo, sabe, não tem que ficar, ai, nossa, não, né, meu namorado, deixa eu, sabe, é isso aí, tá sentado lá, ganhado, sei lá, fumando um paieiro, dando risada, sabe? É isso, sabe? Esse lugar, assim, que é um lugar que, cara, tinha, sei lá, se algum dia nessa vida eu já tinha alcançado esse lugar, acho que não, na real. Então, assim, lindo. E uma coisa bem forte que mudou, assim, para mim, foi, primeiro que a alimentação, ela veio muito forte. Eu tava há bastante tempo sem carne e eu voltei. E foi muito doido para mim, porque eu fui percebendo algumas minúcias, assim, que não são minúcias, mas que eu ainda estava num lugar. E eu falo isso porque eu ainda acho que eu vou parar e eu vou ficar sem comer. Mas, assim, foi importante ver esse lugar que é muito da bruxa mesmo, né? De eu não vou limitar nada, não vou limitar nada, eu não vou entrar, tipo, isso assim, de nada, porque assim, não tem limite as coisas, não tem. Então, assim, e aí
eu percebi que eu ainda tava, cara, olha só, né, nesse lugar ainda de tipo, cara, só consigo realmente ter uma conexão na minha cabeça, né, espiritual, quando não como carne, sei lá, isso, medito todo dia assim, assado, e ok, de novo, que tem questões energéticas, beleza, só que o que mudou foi que eu realmente comecei a sentir muito esse espiritual, esse sagrado, isso, bebendo uma cerveja, comendo uma carne mal passada, numa roda de samba, dando muita risada, sentindo muito, assim, muito espiritualizada, mas muito, muito, muito mesmo, sabe? E isso, tipo, na teoria, falando, mas sentir que o seu corpo é outra, essa é a questão, né? E aí eu senti, sabe? E aí isso dá uma força, uma potência tão grande. É em nossa integridade, né? É isso, assim, é tudo, todas as partes ali pensando. Então foi muito gostoso, porque é isso, eu sentia todas as minhas partes pensando, assim, muita sombra, muita coisa aiada ali, dançando, e eu chamando para dançar mesmo, e vamos dar risada, e daí, sei lá, a parte elevada, Buda, dançando, pô, sabe? É isso, sabe? Todo mundo em casa, na intimidade, tá todo mundo em casa, né? Então, não tem essa, né? A gente dança todo mundo junto, e tá tudo certo, e um lugar de não condenar nada. Eu era muito boa nesse lugar, sabe? Querendo ou não, quando eu, sem ver, tava me dando uma. Não, mas não, posso fazer isso? Não, mas você sabe? E, cara, não tem essa, sabe? Posso tudo. Exato. Vai ser feliz, cara, vai ser feliz, sabe? Não tem isso. Então, é isso, esse lugar de. Isso é a travessia, dar conta da sua própria vida, sabe? E aí você é olhar para todas essas esferas e é isso, dançar com todas elas. Então, eu vejo que esse local de sagrado profano, o corpo, etc., foram para um lugar muito mais íntimo dentro de mim também. E aí esse lugar íntimo traz essa leveza, essa alegria, essa ancoragem que é um lugar de conforto, disso, assim, de menos drama, as coisas não tem drama, sabe? Porque é isso, como você falou, tipo, por que eu vou ficar aqui? Ai, por quê? Sabe? Tipo, porque Sim. as coisas estão movendo, estou fluindo, é isso, sabe? O vento tá aí. Então, não vou ficar nesse lugar, sabe? Não vou ficar, não vou ficar, não vamos se demorar, sabe? Não vamos se demorar nas coisas assim. Então, isso também veio muito forte para mim. E segue vindo, e segue vindo, e segue vindo, sem parar. Então, de eu deparar com partes minhas, não só as mortes do que foi ruim, mas do que foi bom, das mortes de partes, cara, que parte legal, bonita minha, olha como se curou legal. Tá bom, tchau, passou também, sabe? Aí, vamos, continua indo, né? Porque isso, que legal, mas vamos, tá isso, eu tô todo mudando, brincando e dançando. Então, é isso, sabe? Então, muito, muito lindo mesmo. Ah, eu amei. Eu tinha anotado aqui. Nossa, mas é isso mesmo. Você fez muito sentido para mim que você falou. Eu coloquei do que você tinha falado até anterior a esse, participar do mistério, né? Que você estava falando do mistério, né? Tinha ser mistério. E eu pensei, o que dá para fazer com isso? Só dá para participar, gente, só dá para participar. Então não tá acontecendo aos trem. Eu vi um vídeo hoje da canonização do Bashar, não sei se você conhece. Conheço. E ele falou assim: olha só, tipo assim, a coisa vai acontecer com você. Seja você tá atraindo o que seja, né? Quando essa visão de atrair, né? O que seja positivo ou negativo, quando chegar, você só tem que pensar o seguinte: tudo é benéfico para mim. Se é benéfico para mim, eu não vou surtar, eu não vou pirar, eu não, sabe? Eu vou lidar com a situação. Tipo assim, não é lidar com complexidade, é tipo assim, beleza. Quebrou o negócio que eu queria usar, então eu vou usar outra coisa. Sabe, você vai ficar, como a gente falou, vai ficar se demorando no negócio, sabe? Ali, entrando toda naquela vibe de, mas eu queria tanto usar esse daqui, porque esse daqui. Poxa, vai ser benéfico para você no final. E eu falei, nossa, eu preciso aplicar mais esse negócio, porque às vezes eu dou uma pirada com as coisas, né? E aí voltando para essa coisa do ar, o ar está me ensinando, tipo, minha filha, só vai. Porque, assim, muitos elementos são fluidos, né? Então, a água, ela ensina também isso. O ar ensina. Só que a gente, né, vai compreendendo que funciona melhor. Acho até mesmo que ritual, ele fala disso, né? Você vai participar tanto de ritos, de passagem na sua vida de uma forma geral, que toda vez que a gente se transforma, que a gente sai de uma coisa para outra, a gente aprende um trem diferente. É como se fosse um elemento, um símbolo não palpável, que você vai utilizar lá na frente, em outra coisa. Então, você vai fazer ritual com aquilo, sabe? Tipo, ai, a Marcela entendeu que pode ser feliz e comer, fazer o que ela quiser, e dançar e tal.
cara, isso vai ser tão útil em outros momentos que ela precisa fazer uma passagem, que ela pensar, eu acho que não vai funcionar se eu fizer um ritual mais meditativo. Então, eu vou meter uma dança, entendeu? Assim, vou selecionar minha playlist mais cabulosa, assim, e vou. Entende? Sim. Então, eu gosto muito. Pra vir pra simplicidade, eu até anotei isso, ó. Viu que tá muito complexo? Apenas participe do mistério. Então, assim, às vezes a gente não vai controlar nada que tá acontecendo. Porque, sabe aquela conversa difícil que a pessoa tá querendo terminar e não sei o quê? Às vezes a gente queria ter a palavra certa para usar, não vai ter, não sabe? Não vai dar tempo de pensar, a coisa vai acontecer. Então só participa, assim, sabe? Esteja bem presente mesmo, assim, viva aquilo, porque querendo ou não, às vezes a gente fica com a mente, meu Deus, mas aí se a gente terminar aqui, ele vai dormir na minha casa ainda, sabe? Como é que a gente vai fazer essa logística? Tem todo esse negócio. Só fica ali no que está acontecendo naquela hora, no que a pessoa está falando, porque eu acredito que isso também facilita o processo da passagem mesmo, da travessia, né? Porque a gente está falando. É um ritual por si mesmo, você está respeitando por que aquele espírito está falando aquilo, por que aquela linhagem está trazendo aquilo, né? Já que a gente falou muito sobre isso nesse estudo, que a pessoa não está pronta, igual, né, o ex da Marcela, não quis ler o livro, né, amiga? Então, assim, não está pronta, não é o acesso da pessoa no momento, e tá tudo certo. Ainda bem que você leu, né, minha senhora? Não, então, assim, não desisti. Não desistiu, é isso. Era para você, era para o seu espírito. Então, esse é muito interessante. Eu anotei aqui também que o próprio ritual é a travessia, né? Mas, na verdade, eu queria falar do corpo. Eu também estou no processo com o corpo, né? Muito importante. Deixa eu só abrir aqui, que tem uma frase do estranho que eu vou querer falar. Celebrar o estranho que ela falou. Mas primeiro o corpo. Na verdade, cabe usar os dois aqui. Eu anotei essa frase que ela falou assim, bem no finalzinho da página 146. A última coisa. Mais se sabe, talvez. Não, vou pegar um contexto melhor. As pessoas talvez digam que você é estranho, que está lendo a respeito de pessoas estranhas. Mas, sabe, talvez seja a hora de celebrar o estranho. Eu falei, ai, sim. Meu Deus, como isso faz sentido. Muito, muito sentido, né? Celebrar o estranho. E aí, vindo para a questão do corpo, eu estou grávida, né? Agora aqui dividindo com vocês, comunidade. E é um processo com o corpo. Marcela já sabia, então ela nem vai contar todas as coisas. Mas é um processo com o corpo muito, muito profundo, né? E aí, quando eu estava lendo, primeiro que essa intimidade, ela também chegou para mim nesse local, de intimidade comigo. Porque, por mais que eu já estava cultivando alguma coisa ali no âmbito, né, de prestar atenção no corpo, na alimentação, mas quando vem uma criança, tipo, não tem nem como você não prestar atenção. Porque, tipo, a criança dá pulos, a criança chuta, o seu corpo muda de uma forma que você não passa na frente do espelho, você vê. Então, você vai ter que olhar para isso, né? E aí eu falei, cara, intimidade com o corpo, então, chegou com tudo, com 2 pés na porta, né? E aí entra a questão da alimentação também, e entre outras coisas, exercício. Eu tô com problema de respiração, assim, absurdo, né? Então, alguns encontros eu, tipo, tô muito ofegante, tô muito, assim, por conta dos refluxos, né, de tudo mais. E aí eu tenho que estar sempre muito atenta do que eu dou conta, do que eu não dou conta. Mas mais que isso, quando eu me vejo nua no espelho, eu tô igual a Marcela, eu já tô, tipo, naquele estado de gente, que maravilha! Sabe quando você começa, você já se aceita assim completamente? E eu também nunca tinha chegado nesse lugar, assim como você. Então, quando eu olho para o meu seio, para minha barriga, para tudo que está mudando no meu corpo, eu penso, gente, eu nunca gostei tanto dele como eu estou gostando agora, né? Nunca. E aí, aquela sensação de, gente, se eu fosse casada, se eu tivesse um companheiro, nossa, eu tô tão plena que eu não ia me importar. Tipo, sabe aquela coisa legalzona mesmo que você tá, tipo assim, porque é um relacionamento com esse estranho aqui que ela falou, sabe? E para mim tipo assim, eu não tô preparada para essas mudanças. Eu não sabia também a dimensão dessas mudanças, porque as pessoas elas podem falar, olha, vai mudar isso aqui, vai mudar aquilo dali. Mas, gente, só na hora que tá acontecendo. E como acontece com você é muito específico, né? E aí, quando você se olha, você se toca, você se vê, né? Porque você tem que estar muito perceptiva também pro seu corpo. Aí é que o negócio vem. E é realmente um relacionamento. Então não tem como você só ignorar, como eu falei, né? Não tem como. E aí, porque você, né, até prestar atenção na segurança ali, porque tá acontecendo com você na gestação. E eu falei, cara, eu tô tão plena, né? Assim, tipo, meu Deus, o corpo vai mudando um negócio muito doido. Algumas pessoas sentem insegurança, mas no meu caso vem num local mais de segurança, que é aquele tipo assim, ai, foda-se. Menina, eu também super andaria nua na minha casa. Entende?
tipo assim, muito, muito. E aí, quando eu vejo, eu também acho estranho, mas eu tô achando esse estranho muito maneiro, sabe? E não é nem um local de, ai, a criança e a barriga. Não, é realmente assim, o meu corpo, ele se transforma, olha que doido, sabe? Tipo, Sim. ele se adapta, ele tá fazendo o trabalho dele bonitinho, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa top? Não é uma maravilha? Muito foda. Gente, pra que eu quero? Eu vou botar sofrimento em cima disso. Exato. Entende? E eu Sim. nunca me senti assim. E eu falo, cara, quando eu tava, né? Quando a gente começa a vida sexual e você quer estar com o corpo Uhum. perfeito, e você tá no tamanho certo, e não sei o quê, e você faz abdominal e aquela coisa toda. E quando você chega no quarto com uma pessoa, você ainda não se sente, você não sente aquela plenitude, Sim. sabe? E aí Sim. você falando, eu falei, nossa, a intimidade pra mim também veio com o corpo, sabe? Sim. Enquanto essa coisa de, meu Deus, que sagrado, obrigada. E eu, nossa, assim, menina, a gente dá até vontade de conhecer gente, assim, para viver essa experiência de Aham. tanto pensar. Sim. E isso nunca tinha acontecido, e é magnífico. Então, aí, o meu banho é diferente. Aí, a minha atividade física é diferente. Né? Eu me inscrevi no yoga porque precisa, né? Eu também era bem sedentária, sendo bem sincera. E aí, essa atividade é diferente para mim, tipo, com o corpo, né? Você já começa a ficar mais perceptiva, amorosa, tudo mais. Eu falei, nossa, que delícia, que maravilha. Eu fiz tanta coisa e eu nunca tinha chegado nesse lugar. Agora, um ritual todo diferente me trouxe para esse lugar, sabe? E Uhum. aí, na simplicidade, que é o que a gente está falando. Que é a simplicidade de eu não estou pirando. A gravidez não foi uma coisa que eu planejei, mas eu falei, eu decidi, tipo assim, não irei pirar. Porque eu dei uma piradinha que durou Faz uma parte. semana depois. Mas depois eu falei, Kelly, não. Pra quê? É que nem o Bachar falou, né? Tipo, você vai trazer essa energia, não vai te ajudar em nada. As coisas que vão ter que ser difíceis não serão do mesmo jeito. Então vamos aproveitar. E aí, esse foi o ritual que eu fiz, né? Um ritual de convite a essa energia mais leve, diferente da energia que eu estava acostumada a guiar minha vida. Então, quando eu olho para trás, e isso foi tudo dentro da trajetória do nosso livro, né? Eu penso, nossa, que maravilha! A gente conjura algumas coisas que às vezes a gente nem percebe. E vem desse local de decisão, eu vou fazer essa travessia. Tipo, não vou ficar aqui, nessa, sabe, nessa condição aqui. E nem vou deixar também que as circunstâncias determinem como que eu vou me sentir, sabe? E Sim. aí, quando a gente falava de ritual, falava, nossa, né, a gente vai num círculo de cinza, assim, mental, e a gente vai, entende? E a gente vai Sim. seguindo. E aí, Aham. as festas familiares, né, como a Marcela falou, por ver aqui comemorar, eu lembrei disso. Falei, nossa, minha família tem tradição. Fui lá no caderninho. Olha aí, o povo quis fazer o chá revelação para eles, né? Porque eu sou muito curiosa e eu já fui sabendo logo na ultrassom. E assim, falei, mas eles querem comemorar, tipo, para eles é muito sagrado e importante. Que nem, né, o meus tios falam, não, mas a criança ela tem que saber que ela é bem-vinda, sabe, que ela tem família, que não sei o quê. Eu falei, não, realmente. Aham. Aí eu falei, então tá bom, gente, pode, ó, divirtam-se. E no final também me diverti, porque eu gosto Claro. de festas familiares, né? Então, isso tudo o livro me trouxe, só mostrando assim, ó, olha a simplicidade do cotidiano. Né? Lembra que em alguns momentos a gente falou, nossa, como é que a gente traz esse pensamento oriental para cá, para o ocidente, encaixa. Uhum. É mais uma coisa de a gente despertar para olhar mesmo, que já está funcionando aqui, mas que a gente não está honrando, né? Como deveria. Total. Nossa, é muito isso mesmo. É muito isso. É uma dimensão que se desperta. É isso. É estar atento. Por isso, estar presente, né? Também, assim, para participar. Porque senão é isso, você não vê que já está acontecendo e o quão bonito é tudo isso acontecendo. Cara, é isso. Ai, que lindo. Primeiro, muito bom te ouvir falar, tô muito feliz. Essa dimensão mesmo, assim, de liberdade com a sua sexualidade mesmo, né? Isso é lindo, assim, isso foi outro sonho também muito forte que eu tive, assim, que eu sonhava que eu andava pela cidade com uma camisola vermelha transparente, e eu tava muito de boa, tipo, pra mim era normal, sabe? E não tanto que não tava nem acontecendo nada estranho, tipo, as pessoas estavam vendo que eu tava, mas não tinha uma hostilidade, sei lá, tipo, passava homens, não tinha nada acontecendo, sabe? Não tinha um olhar, não tinha nada, tava tudo normal. E aí, tipo, eu mesma no sonho pensava, é melhor ir pra casa trocar de roupa também, né? Assim, acho que não precisa estar com esse vestido. Tipo, não, tá bom, né? Tá, eu vou. Aí eu entrava no meu carro e ia, sabe? Beleza. Mas tava tudo certo, sabe? É isso. Então, assim,
quando tá tudo certo, tá com a nossa liberdade física, religiosa, sexual, tá tudo certo, tá com a nossa estranheza, tudo que tange isso, os desejos que eu tenho, as vontades que eu tenho, a forma como eu quero me relacionar, como eu quero transar, como eu quero tudo, como eu quero me alimentar, tá em paz, porque é isso, assim, o cansativo é ficar se degladiando o tempo todo com alguma coisa, né? De falar, não, mas isso aqui não, mas. Então, assim, paz. Isso aí, como a Pia falou, tá se degladiando até isso, alguma. Vou nem falar dificuldade, alguma desafio, uma coisa mais desafiadora, assim, que vem na sua vida, ao invés disso, de despertar um outro olhar, né? Despertar um outro olhar. Então, é realmente isso é o conhecimento, né? São as suas chaves que vão destravando outros pontos de vista, de repente sua forma de enxergar o mundo realmente muda, não tem como, né? Não tem como voltar a ser como antes, né? Sendo aberto ali. Então, isso é muito lindo, muito lindo. Espero que, assim, todos vocês tenham assistido, vejam até o final e façam a travessia também, porque, uau! Nossa, que delícia de mistério, realmente. Lindo. Sim. Ai, gente, foi maravilhoso. Esse livro, essa jornada, foi assim, um presente. A gente sempre acha que a gente vai entregar alguma coisa e, na verdade, a gente acaba recebendo muito mais, né, do que entregando. Assim. E é muito, muito bom, né? Ai, é muito bom. E é bom também pensar que dá para construir espaços assim, sabe? Tipo, às vezes a gente tem uma utopia de, mas eu queria tanto poder tal coisa, falar tal coisa, sabe? Trocar sobre tal coisa, porque pontos de vista diferentes é muito bom, é muito rico, né? Pra gente não ficar muito limitado só o que a gente vê, o que a gente pensa. E a gente fica, ai, mas sei lá, meu cotidiano é muito corrido, não dá para sair com amigos, ou os meus amigos não leem, ou os meus, sabe essa coisa toda? E, nossa, sabe, eu acho assim, que o que a gente, que a Marcela traz, assim, com o estudo, e esse livro, ele encaixou para, tipo, ele meio que falou sobre o que, a proposta de tudo aqui, né, desse caminho de peregrinação de estudo. Eu falei, gente, vai ser sempre isso, essa comunidade que convida para um ritual. A gente vai ter temas diferentes, a gente vai ter coisas diferentes, coisas que podem até ser contraditórias, inclusive, que é muito bom, entendeu? Então, tipo assim, ótimo. a gente fala hoje sobre Sobofun, e daí se a gente quiser ler um livro de política, galera? Vambora. Aquelas. Mas, assim, de verdade, é porque a gente também está entrando nesse local de entender o que chamaram de profano, que é sagrado, né? Então, a gente vai citar várias vezes profano e sagrado, porque, né, o que é fácil de entender, mas é realmente sacralizando as coisas que foram deixadas para lá, que foram, tipo, esquecidas, né? Não foram vistas como sagrado. E quanto mais a gente conseguir enxergar tudo isso como sagrado, aí você vai ver que a vida é um grande ritual. Entendeu? Que esse espírito da intimidade está, tipo assim, todo canto, né? Que intimidade aqui. Eu até não consegui comentar do último capítulo que fala da homossexualidade, mas eu tô trazendo aqui. Eu falei, cara, muito bom, porque a gente passou o livro todo falando de binarismo, né? De feminino e masculino, e também voltado para relacionamento de casal. Mas, gente, é relacionamento com qualquer pessoa. É amizade, é pai e mãe, entendeu? Essas coisas todas, tudo tem um espírito de intimidade, sabe? Tudo precisa desses ritmos, dessas coisas todas que a gente conversou. E é sobre, sabe? Porque às vezes a gente tem um tema central, a gente também tem essa coisa de falar de algo que está ali dentro de nós, né? Trabalhando e existindo. Mas é isso, no final ela trouxe, né? As coisas dos guardiões. E eu até lembro, eu tinha anotado para falar que tem um livro que se chama A Invenção das Mulheres, que também é africano e tal, e ela fala dessa construção de gênero, né? E aí, assim, só falando que o que é que a gente é quando a gente fala que a gente é mulher, sabe? O que está dentro disso? O que a gente é quando a gente fala que a gente é um homem? Né? O que a gente é quando a gente fala que a gente é alguma coisa? E aí, o que você é quando você fala que você é uma mulher forte, que você é uma mulher guerreira, que você é uma mulher frágil, que você é uma mulher sensível, sabe? Isso é muito interessante de pensar. Eu pensei isso nesse capítulo que ela falou da homossexualidade, né? Muito bonita a visão deles de guardiões, né? Acho interessante para a gente, só para um ponto para o Ocidente, né? Enxergar diferente as pessoas, mas eu pensei mais nessa coisa do gênero, da identidade, do rótulo que a gente coloca, porque ela até falou, lá eles não precisam falar, tipo, você não precisa chegar e falar, oi, eu amo mulheres, eu gosto de mulheres, você só existe, sabe? Não é que ninguém liga, é porque realmente
a gente respeita tanto que você pode fazer suas escolhas, suas transições. E aí eu fiquei, nossa, cara, que isso na comunidade é importante. Você chegar aqui na nossa roda, menina, você pode ser o que for, de qualquer linha, de qualquer estudo, de qualquer culto, de qualquer religião, qualquer coisa, a gente vai querer muito te ouvir, sabe? Porque Sim. não dá para fazer ritual sem todos os elementos juntos, sabe? Sem todas as coisas que precisam estar e participar. Então, obviamente, né, eu, Marcela, e todo mundo que está aqui, a gente está aprendendo muita coisa, a gente não é dono da verdades absolutas de nada, mas a gente gosta, né, de ouvir, a gente traz ponto de vista, porque eu, pelo menos, aprendi a ter muito entusiasmo nesses nossos estudos para trazer meu ponto de vista. Então, não sabe quando antes você fica, ai, será que eu falo o que eu penso? Sabe? Será que não sei o quê? Ai, será que não vai pesar o clima? Gente, é muito gostoso. É tipo assim, só uma conversa, sabe? A gente chama de estudo porque é um estudo da alma mesmo, sabe? É uma alquimia profunda. A gente está se vendo aqui quando a gente fala em voz alta. Quando a gente escuta outra pessoa também, né? Porque às vezes você tá aqui, tipo, a pessoa tá falando assim, gostei não, hein? Desse negócio aí que você falou. E aí você percebe você esse local que ficou incomodado, esse local que ficou, às vezes, reativo, né? Como uma frase, Sim, é afetado ali. isso é muito bom, porque é um espaço seguro para você se perceber, entende? Então, isso aqui é ritual, sabe? É alquimia pura. Então, muito grata mesmo por todo mundo que está assistindo gravado, que vai encontrar esse vídeo depois, lá na frente, não sei que tempo, e vai assistir. E se quiser vir conversar com a gente, não sei se a gente ainda vai estar fazendo grupos e rodas, mas com certeza a gente vai estar muito disponível para muita coisa. Vai estar por aí, exato. E encerrar, então, pegando esse gancho, né? Falando que justamente por isso, e na união de todas essas coisas, vamos falar sobre dinheiro no nosso próximo estudo, e diabo, e dinheiro, e riqueza, e materialidade. E eu acho que vai ser incrível. Isso. Ai, chamem os amigos, por favor, chamem todo mundo que gosta desse tema ou que precisa falar sobre esse tema. Principalmente os que não gostam. É igual a Kelly falou, no começo a gente começa porque a gente tá precisando de um negócio. Depois, vamos ver onde que a gente vai parar no final desse portal também, quero até ver, assim. Espero que todo mundo na Itália. Uma roda lá na Itália, a gente falou no último caso. Exato. E é isso, prosperar juntos, a comunidade é isso também. Né? Então, agradecer muito, agradecer a Kelly, que é sempre uma parceirona de vida muito linda e maravilhosa, que eu até esqueço que a gente nunca se viu pessoalmente, porque nem parece, né? Eu também acho. Nem existe na minha cabeça. A gente já se encontrou várias vezes e tal. Já sei o que você gosta de beber, de curtir, de comer. É isso. Tudo, exato. É isso, é da família aí também. Então, só agradecer a essa neném linda que veio no final do portal também. Muito abençoada seja, já é. Apareceu do nada. Pois é. É isso, é isso. Chegou. E muito obrigada a todos. Um abraço, lindo descanso. Até o próximo estudo. Até.